A combinação do código e título pode ser considerada então uma superchave aqui dentro do nosso exemplo. Ó. Nós temos aqui numa tabela livro o código 342 com o título Sistema de Banco de Dados. Então, se eu combinar esses dois como sendo a minha chave, não poderei então ter um outro registro com esses mesmos valores, certo? Então, esses dois atributos vão me garantir a unicidade, né, desses valores dentro dessa relação ali que eu tenho de livros. Então, esta aí é a minha superchave, ok? Chave candidata, mais um exemplo que existe. A chave candidata é onde cada atributo pode ser usado como chave, né? Eu vou elencar aqui, por exemplo, eu tenho a minha relação livros, eu tenho um código, eu tenho um número de ISBN, que é o registro de livros, né, no Brasil, eu tenho um título, tenho edição e tenho autor. Então eu tenho esses atributos, tenho esses 5 atributos aí. Então eu vou elencar quais deles podem me servir de maneira que eu possa encontrar um valor que eu queira, né, uma ocorrência exata dentro dessa minha relação livros aí, certo? Quando você vai identificar uma chave, a notação dela é sempre sublinhada, tá? Quando é uma chave dentro da sua tabela aqui, ó, nota que por isso que tem umas sublinhadas aqui, quer dizer que esses são atributos chaves dentro da minha tabela. Se eu tiver 3 ou 4 chaves candidatas, eu vou ter que escolher uma delas, porque não existe a necessidade de utilizar todas as chaves candidatas para identificar o registro. Aí essa chave que a gente escolher para ser a oficial para identificar o registro dentro da tabela, a gente vai chamar de chave primária. Existem algumas regras que devem ser respeitadas quanto à inserção e remoção de registros, de tuplas ou de ocorrências das entidades no banco de dados, para que o banco de dados não perca essa capacidade de inserir e buscar corretamente as informações nesse banco de dados. Essas regras são as regras de integridade, como a gente vai ver no próximo slide. Então, essas restrições, essas regras que impõem restrições de integridade, elas devem sempre ser satisfeitas. Porque se você não satisfizer essas regras, se elas não forem satisfeitas, o banco de dados pode entrar num estado inconsistente. Um estado inconsistente é um estado onde, por exemplo, não se tem como identificar um registro em uma tabela. Não tem como saber se o código 25 se refere ao livro, o livro Capitães da Areia ou se refere ao livro Código da Vinci. Isso seria uma situação inconsistente em um banco de dados. A restrição chamada de unicidade de chave, que é uma restrição que protege a duplicidade da chave candidata, não permitindo que ela possua o mesmo valor em tuplas distintas. Ou seja, a chave ela deve ser única. Se um campo é utilizado como chave para identificar um registro, esse campo não pode ser repetido em tuplas diferentes. Outro tipo de restrição de integridade é a que ela não permite que a chave primária tenha um valor, o quê? Nulo. Entendam, nulo, esse valor nulo, 0 não é nulo. Espaço em branco não é nulo, tá certo? Nulo seria um valor realmente inexistente, quer dizer, naquela hora, naquele exato momento, aquela chave não possui nenhum tipo de valor. A chave, ela não serve, né, para identificar um registro único dentro de uma relação, né, nessa função da chave. Se ela não tem valor nenhum, como ela poderá então indicar para você um determinado valor que você deseja encontrar dentro de uma relação? Outro tipo de integridade é a integridade referencial. É outro tipo de restrição que deve ser satisfeita dentro de um modelo relacional. Essa integridade referencial, ela refere-se ao conceito de chave estrangeira, sendo usada para manter a consistência entre tuplas de duas relações. Quer dizer, ela envolve duas ou mais relações. Ela prevê também bloqueios ou restrições a alguns tipos de operações. Por exemplo, eu não poderia, de forma alguma, apagar, por exemplo, um valor de uma relação curso, se, por exemplo, eu tenho uma tabela, eu tenho outra relação chamada alunos, e existe um relacionamento entre essas tabelas. Essa integridade referencial, ela trabalha principalmente, então, garantindo que
que dados, né, que eu necessite dentro de um relacionamento com outra entidade, eles sejam mantidos. Então, a integridade prevê bloqueios ou restrições a algumas operações. Esses bloqueios e restrições significam o quê? Está aí de novo aquilo que a gente estava falando lá no começo, que a gente não pode inserir, apagar e modificar registros de acordo com tudo que a gente quiser, aleatoriamente. Por quê? Porque pode quebrar a integridade do banco de dados. Então nós temos um exemplo de um contexto relacionado a um clube, certo? Então esse clube, ele tem uma categoria que descreve o sócio, nós temos uma categoria para dependente, né, que recebe o valor D, e nós temos uma categoria para proprietário, que é referenciada pela letra P, certo? Então nós temos 3 categorias. Os diversos sócios desse clube poderão estar enquadrados nessas categorias. Vamos ver o exemplo aqui de sócios. 4 atributos que descrevem a entidade sócio, que são código, nome, idade e categoria. Observe que cada sócio está relacionado com uma categoria. A relação com a categoria ela é implementada através de uma chave estrangeira. Observe que o campo categoria, o atributo categoria, ele é importado lá da outra tabela, para implementar o relacionamento de 1 para N entre as tabelas categoria e sócio, onde cada categoria pode ter diversos sócios relacionados, associados com aquela categoria, certo? Se eu quiser excluir um registro da tabela categoria, então, por exemplo, a categoria S para sócios, nós vamos verificar que existem 2 ocorrências na tabela sócio que estão associadas, que estão relacionadas com essa tabela. O que eu vou fazer então? Eu posso simplesmente excluir essa categoria? Se excluir essa categoria, a gente vai chegar naquela situação que o Evanderson descreveu agora há pouco, onde os sócios vão ficar sem ter uma categoria para serem associados. Então, isso quebra a consistência do banco de dados, porque na hora de buscar informações nesse banco de dados, nós não teremos esse relacionamento e aí vai dar problema. Por quê? Teremos registros que não têm uma categoria para serem associados. Então, o tratamento por cancelamento, ele descreve a seguinte situação. Nós queremos remover um registro da tabela categoria e encontramos 2 registros associados a essa categoria na tabela de sócios. Ou você muda a categoria dos sócios, ou você exclui todos para poder excluir a categoria. Ou então, como reza o tratamento do cancelamento, o que vai acontecer? Simplesmente não vai acontecer nada. A operação é cancelada e o tratamento, ou seja, o banco de dados, ele permanece numa situação consistente. No tratamento em cascata, se eu quero excluir uma determinada categoria e verifico que existem registros relacionados a essa categoria, o que vai acontecer? Quando eu excluir o registro S da tabela de categorias, todos os registros relacionados na entidade sócio, na entidade associada, também serão excluídos. Ou seja, aquela exclusão ela foi propagada para todos os registros que tinham alguma associação com aquela categoria. A integridade semântica, ela traz o seguinte, que as restrições de integridade semântica são especificadas nas regras de negócio que acompanham o banco de dados. Como assim regras de negócio? Esse é um termo também que vocês vão escutar muito. Quando estiverem modelando um ambiente, desenhando um ambiente, vocês vão ter que definir as regras do negócio. Quer dizer, como a coisa funciona. Um exemplo que eu poderia dar, né, uma regra de negócio. Em um campo, na hora que estiver cadastrando, por exemplo, tem uma relação funcionário. Aquele funcionário, ele tem um nome, tem um endereço, telefone, número de carteira de trabalho e outros atributos. E tem um atributo lá chamado salário. Né, um atributo salário, quanto ele recebe por mês. Então, é o seguinte, quando eu for cadastrar aquele funcionário, quer dizer, eu posso impor uma restrição. Olha, um funcionário, ele não pode receber de forma alguma mais que o gerente dele recebe. Código 001, o modelo relacional. Código 002, a estrutura desse modelo. O esquema das relações
o conceito de chave superchave e as restrições de integridade.